Muito boa noite a todos vocês. Estamos aqui transmitindo uma live pelo Centro Espírita Caminho da Verdade de Fortaleza. Eu sou Hugo Martins, sou médico, neurologista e psiquiatra aqui em Pernambuco e já queria que vocês fossem dando feedback para me dizer se o som está legal, se a imagem está legal, se vocês estão conseguindo ouvir a gente bem, se a transmissão tá correndo certinha. Aí eu preciso que vocês, à medida que forem entrando, vocês possam ir dando aqui um alô para a gente. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é a depressão. E a gente vai esperar um pouquinho que mais gente possa ir entrando na página do Centro Espírita, para que a gente possa ir começando devagarinho a falar sobre o assunto. Eu acredito que nesse momento tão difícil, né, pelo qual nós estamos passando, a humanidade está passando, eu acredito que esse tema depressão, ele vai ser sempre um tema importantíssimo. A gente está conversando sobre ele, porque são muitas pessoas sofrendo de depressão e com dificuldade em encontrar um norte para as suas vidas. Então, eu acho que a gente vai esperar só um minutinho. Acho que vai precisar reiniciar. Se vocês puderem dar um retorno para a gente em relação à imagem e o som, eu acho que já está ficando tranquilo? Bem, pronto, ótimo. Então, as pessoas estão conseguindo acessar. Então, a gente vai conversando, então, um pouquinho com vocês, já começando mesmo, na verdade, o tema. Som legal, imagem legal. Então, a depressão. A depressão é uma das doenças mais prevalentes em medicina. E talvez, em poucos anos, ela vai estar no topo do ranking como a doença mais prevalente do mundo. Ela está entre as mais prevalentes, mas cada ano que se passa, a incidência é maior no mundo todo da depressão. Ela não respeita nenhuma região do mundo, nenhuma crença, nenhuma raça. Ela acomete pessoas de camadas sociais baixas e de camadas sociais altas. E a incapacitação funcional provocada pela depressão, ela é enorme. Nos Estados Unidos, onde as pessoas fazem estatística para tudo, se vê que o impacto econômico provocado pela depressão é da ordem de bilhões de dólares anualmente. Então, por isso, pela depressão, as pessoas faltam trabalho, as pessoas faltam a escola, faltam os compromissos e gera um nível de incapacitação muito grande nas pessoas, na vida das pessoas, né? Uma disfunção muito grande social, familiar e em todos os domínios da vida da pessoa. E quais são as principais características do quadro de depressão? Então, a depressão ela se caracteriza predominantemente por um humor muito triste, associado a uma série de sintomas, como falta de apetite, mais comumente, ou aumento desse apetite, uma falta de sono, ou aumento do sono, uma diminuição acentuada do prazer em fazer atividades que antes a pessoa fazia com muito gosto. Então, ele diminui o prazer em fazer as suas atividades corriqueiras. Diminuição da libido, labilidade emocional, ou seja, a pessoa muda o humor, chora com facilidade,
a expressão facial da pessoa se denota, se vê que a pessoa está triste. Isso tudo dentro de um espaço de tempo, no mínimo 2 semanas, onde esses sintomas eles acontecem em boa parte do dia. Isso é a depressão, são os sintomas principais de um quadro depressivo. E por que acontece esse quadro de depressão? O episódio depressivo acontece por quê? A depressão acontece, se acredita, por um mix de fatores que são genéticos, ou seja, uma predisposição genética, e associada a fatores que são fatores ambientais, ou seja, fatores que se relacionam à formação do indivíduo, à criação familiar, como foi a sua infância, ou seja, se ele foi criado durante a infância em um lar onde tinha uma estruturação adequada, os pais eram amorosos, ele se sentia acolhido, se sentia envolvido amorosamente pela sua família, ou não, se as suas experiências da infância e da adolescência foram experiências boas ou não, se tiveram experiências traumáticas. Então, todos esses eventos associados à predisposição genética é que vão fazer com que o quadro de depressão vai eclodir, que pode acontecer a depressão desde a infância até a idade mais avançada, porém, a sua incidência maior é até em torno de cerca de 20 anos de idade, que é quando acontece uma boa parte dos primeiros episódios da depressão. Então, tendo fundamentalmente, essa junção, né, de um quadro que tem uma predisposição genética, com fatores ambientais, em algum momento isso aí vai lá e eclode, então, imaginamos que uma parte da doença, uma parte do traço da possibilidade do adoecimento já vem desde o nascimento, e essa predisposição ela vai se encontrar em algum momento com o histórico de vida da pessoa. Então, se a pessoa passa por privações de alimento, por privações de afeto, dificuldades sociais muito intensas, um ambiente extremamente estressante, vai facilitar com que essa doença vá eclodir em algum momento. Esse transtorno vai eclodir. Existem formas de a neurobiologia nos últimos anos tem se desenvolvido muito, e hoje em dia, pelo menos do ponto de vista de pesquisa, você tem como ver as alterações que acontecem no quadro de depressão a nível do cérebro. Então, você tem, através de estudos de neuroimagem, você pode perceber que algumas regiões do cérebro de uma pessoa com depressão, essas regiões funcionam de forma diferente de uma pessoa que não tem depressão. Então, a parte do cérebro que é responsável pelo sistema límbico, que é a parte emocional, os estudos mostram que essa região tem várias estruturas que são alteradas e que você pode observar essas alterações através dos exames de neuroimagem funcional. Então, regiões como o hipocampo, que já está bem consolidada como estando alterada no quadro da depressão, porque é uma região que tem muito receptor para o cortisol, que é um hormônio que aumenta com estresse, e aí tem uma série de coisas que acontecem que, no final da história, mostram que o hipocampo, nesses pacientes, essa região hipocampal está alterada. Mas outras regiões do sistema límbico, córtex pré-frontal, estão alteradas também no quadro de depressão. Existe a história das hipóteses monoamnérgicas, que são as hipóteses que dão condições para o tratamento medicamentoso acontecer, que mostram que alguns neurotransmissores, dentre eles o mais conhecido, a serotonina, estão em quantidade diminuída em alguns circuitos neuronais especificamente importantes para a regulação do humor, e aí você faz exatamente a reposição disso através da terapia medicamentosa e que tem sucesso em uma parte, pelo menos, dos casos do tratamento medicamento farmacológico para a depressão. Então, esse seria mais ou menos a história do ponto de vista da ciência, de como é que a gente vai
ler a história da vida de uma pessoa com depressão. A gente vai sempre ler aquela pessoa que traz um traço genético, com algumas pessoas da família apresentando quadro semelhante desse humor depressivo e dessas dificuldades relacionadas à maneira como ele tem, do ponto de vista emocional, de lidar com as situações, fazendo, em alguns momentos de sua vida, episódios de depressão, porque a depressão é uma doença que ela acontece geralmente com ciclos. Alguns casos se torna crônico, mas a maioria com ciclos. Você tem um episódio, esse episódio regride, e depois de algum tempo a pessoa tem outro episódio, e depois de algum tempo mais outro, e é assim que vai acontecendo. Por períodos, né? Tem períodos da vida onde você se encontra com esse humor mais triste associado àqueles sintomas que a gente já vem falando. Então, você vai fazer a leitura desse paciente que traz essa carga genética, traz essa história familiar, traz essa história de vida, do seu desenvolvimento, do desenvolvimento da sua personalidade e tudo que estrutura a sua essência, né, como pessoa humana. E entendendo que essa pessoa vai ter também alterações orgânicas, ou seja, alterações na sua maquinaria, na sua estrutura cerebral. Imaginando que mesmo uma pessoa que seja extremamente cética, ele sabe que o funcionamento mental depende do cérebro, da máquina do cérebro para funcionar. Então, na pessoa com depressão, algumas regiões do cérebro não funcionam de maneira adequada. Então, mesmo que você seja bastante cético, você entende que sem essa máquina funcionando de maneira adequada, a sua mente também não vai estar legal. Porque existem basicamente duas formas de você fazer a leitura do que seja a mente. O paradigma mente-cérebro não está resolvido pela ciência. Então, a mente pode ser, pela teoria, pela hipótese daquelas pessoas que são fisicalistas e reducionistas, a mente é o produto da atividade neuronal, certo? E pela ideia daqueles que entendem de uma outra forma a relação mente-cérebro, a mente utiliza a ferramenta do cérebro para expressar sua verdadeira essência. Seria a hipótese da transmissão, ou seja, o cérebro apenas transmite a ideia de algo que está além da estrutura material, que seria a mente. Então, indo por esse caminho, e aí a gente tem que fazer uma parte nesse momento, que existiu um grande cientista, há mais de 100 anos atrás, chamado William James, que é considerado o pai da psicologia norte-americana, e que ele já entendia que, em relação à relação mente-cérebro, entendia que o cérebro funcionaria como um instrumento através do qual a mente, que seria algo, essa consciência algo além da matéria, poderia transmitir a sua ideia através exatamente dessa estruturação física. E não o cérebro produzindo, através de descargas elétricas, do funcionamento das suas redes neurais, através das despolarizações celulares a seu pensamento. Então, o pensamento é algo muito mais profundo, muito mais complexo do que... E a subjetividade de cada pessoa não se justificaria apenas por um mecanismo físico-químico. Teria algo a mais. E isso aí teria ainda a vantagem de explicar uma série de fenômenos que não se explicariam se utilizássemos o raciocínio que a nossa mente é produto apenas dessa atividade neuronal. Então, entendendo a depressão como esse complexo, esse conjunto sindrômico de vários sintomas, só para lembrar mais uma vez, um humor muito triste, falta de prazer em atividades que antes te davam prazer, associada à alteração do ritmo do teu sono, tua alimentação, teu desejo sexual, associada a choro frequente, associado a uma mudança do humor, irritabilidade, a tudo isso, esse conjunto todo, durante algum tempo, você sentindo isso, caracterizando esse quadro de depressão e com esse
jeito de encarar também as coisas que vem junto com o quadro de depressão, nunca vem sozinho esse cortejo sintomatológico, vem junto com a história de vida que a pessoa tem, vem junto com toda a bagagem que ela carrega, né? Por isso que não vai existir duas pessoas com depressão exatamente iguais. Então a gente fica pensando, o que é que esse ser humano, quando está colocando toda essa expressão de sintomas para fora, o que na verdade ele está querendo comunicar para o mundo. E aí vem uma situação que é extremamente interessante. As pessoas que não entendem nada da depressão vão olhar para essa pessoa e vão achar que é falta de vontade, ou vão achar que a pessoa simplesmente não tem fé. E aí vem aqueles conselhos, larga isso, aproveita a vida, tira isso da cabeça. Tirar isso da cabeça seria o ápice. Por quê? Ninguém passa por todo esse sofrimento porque quer. A dificuldade que existe para a pessoa que está passando por essa situação, dela sentir o prazer em coisas naturais e coisas que ela era acostumada a fazer, é muito difícil, porque o humor, no caso do episódio da depressão, no caso da pessoa com depressão, existem alterações que são alterações químicas, alterações estruturais no cérebro e alterações que são do imo do ser, ou seja, da profundidade da criatura, no sentido ontológico, no sentido do ser existente. Então, não vai ser simplesmente você chegar para a pessoa e mandar ela tirar da cabeça que ela vai tirar, porque se fosse assim, ela não estava sofrendo. Então, eu sempre digo que na maior parte das vezes, a pessoa que está com depressão, ela precisa apenas de alguém que a escute com atenção, mesmo que não se fale nada, porque ela sente a necessidade de ser compreendida, que na grande parte das vezes não é. A família falta paciência, porque no fundo, a maior parte das pessoas acha que é má vontade. E isso a gente sempre anota na fala das pessoas, que elas percebem que estão sendo um peso na vida das outras pessoas. Elas sentem que são peso na vida dos familiares. E essa sensação de peso, com essa incapacidade de resolver o problema, gera uma sensação de frustração maior ainda. Porque a pessoa não se sente em condições de solucionar a problemática, porque é um problema, como a gente vai conversar daqui a pouco, que em alguns casos certamente precede a atual existência. Não consegue se resolver problemas complexos de forma rápida, e ao mesmo tempo você não se sente incompreendido e apoiado pelas outras pessoas. Nós somos extremamente imediatistas. Então, queremos soluções para os nossos problemas na hora, agora. Sendo que, e aí a gente vai começar a fazer a leitura espírita do processo de depressão, da história de alguém que sofre depressão. Vamos pensar além da matéria. O que a gente falou até agora é o que a gente pode alcançar com os olhos da matéria. Quadro clínico, as possíveis causas, um tratamento, as alterações que a gente vê na estrutura física de alguém com depressão, muito resumidamente, é isso aí, de forma extremamente resumida. E o tempo da gente não dá para a gente divagar muito nessa parte. Mas a gente compreendendo. E aí a gente vai partir de um pressuposto do entendimento espírita do sentido da nossa existência. Ou seja, que nós somos espíritos imortais, que passamos por várias experiências existenciais, no sentido de aprendermos em cada uma dessas experiências alguma coisa nova,
e que dentro dessa proposta a gente vai somando conhecimento, vai somando informações e capacidades para expandir a consciência. E que nessas trajetórias, nesses momentos de aprendizagem, em cada uma dessas etapas, a gente comete muitos erros. A gente comete erros porque ainda somos muito infantis e atrasados quando a gente fala na questão da trajetória de um espírito. A gente se aborrece com pouca coisa, a gente é orgulhoso, é egoísta, guardamos sentimentos ainda de mágoas, de ressentimentos, ainda temos inveja quando reconhecemos alguém com uma capacidade maior que a nossa. Então vamos colecionando uma série de coisas ruins, sentimentos ruins, ao longo dessas trajetórias. Quando não, coisas mais graves acontecem. De forma voluntária prejudicamos alguém, ou levamos alguém a ter um prejuízo em alguma dimensão da sua vida, ou quando nós não agimos de maneira leal com alguém, quando traímos a confiança desse ou daquele outro, e aí uma série de coisas vão acontecendo ao longo das nossas existências. E aí, por uma questão de ajustamento consciencial, e aí tem uma passagem, tem uma questão de O Livro dos Espíritos, a questão 621, onde Kardec indaga ao Espírito Verdade onde estão escritas as leis de Deus. E a resposta é na vossa consciência. Então é na nossa consciência que estão escritas as leis de Deus. E isso vai servir para tudo. Então todas as nossas ações ao longo das nossas existências, elas, em algum momento, se elas não foram experiências legais, elas vão solicitar de nós esse ajuste. E esse ajuste, quando ele chega o momento da gente ter de fazê-lo, aí vem um conflito. Porque dói a colheita de uma semeadura inadequada. Então, no processo da depressão, uma das coisas que mais comumente acontece é o sentimento da culpa. O indivíduo carrega uma culpa muito grande. É muito comum essa queixa dentro do quadro da depressão. A culpa de algo que, às vezes, ela mesma desconhece. E aí, quando a gente vai ver a literatura espírita, a gente encontra várias obras que trazem informações de criaturas que, quando reencarnaram, trouxeram dentro de si, já desde cedo, a marca de uma necessidade de expiação. E aí a gente vai falar um pouco de uma coisa que se mistura muito com a depressão, que é a obsessão. O que seria a obsessão espiritual? Seria a sintonização de um espírito ainda atrasado, ainda guardando sentimentos de inferioridade espiritual muito grande, e quando essas criaturas sintonizam com o indivíduo, essa sintonia, diga-se de passagem, só se dá quando o hospedeiro, ou seja, aquela pessoa que passa pelo processo de obsessão, permite que aquela criatura que é o perseguidor, que ele se conecte, né? Sempre vai haver uma identificação desse pensamento. De alguma maneira, ou porque o obsessor identifica o perseguido no astral e ali faz as conexões e, através da identificação dessa faixa fluídica, promove aquele sentimento de tristeza profunda no indivíduo. E aí, em alguns casos, a gente vê desde criancinha, a obsessão infantil, na tenra idade, a criança novinha, e já vai ter ali tristeza profunda, angústia profunda,
os processos de obsessão gravíssimos que acontecem desde cedo. Tem um livro muito interessante, que é um livro da Ivone do Amaral Pereira, uma psicografia por Dr. Bezerra de Menezes, chamado Dramas da Obsessão. E ele vai falar de duas histórias nesse livro, as duas histórias relacionadas a processos obsessivos gravíssimos por cobrança realmente do obsessor por situações de muita humilhação e de muita destruição que haviam acontecido há alguns séculos atrás, na época da Inquisição, e aquelas pessoas que na época eram judeus que viviam em Portugal, se sentindo extremamente humilhadas e revoltadas por tudo que tinham sofrido na mão dos seus algozes, localiza na linha do tempo aqueles antigos algozes e 3 séculos praticamente depois vão promover uma perseguição espiritual implacável a uma família, resultando inclusive em suicídio na família. A obsessão gravíssima com aquilo que corresponderia ao nosso olhar do raio de ação material a quadros depressivos graves, mas que tinham como pano de fundo o processo de obsessão espiritual. Então, quando a gente vai amplificar o entendimento do que seria esses quadros de depressão no campo de visão espiritual, vamos encontrar processos obsessivos graves, como resgates de existências pretéritas. Principalmente naqueles casos que nós, à primeira vista, não encontramos uma justificativa que seja razoável para a gravidade desses quadros. Então, procuramos as justificativas no desenvolvimento, na genética, no desenvolvimento do indivíduo, e as condições que permeiam as suas possibilidades de crescimento como pessoa, mas em alguns casos não encontramos absolutamente nada na matéria, mas encontramos sim as conexões no astral e as identificações que existem de obsessores em pessoas que passaram por tragédias pessoais em vidas anteriores. Então, a doutrina espírita vem, nesses casos, trazer uma elucidação fantástica para casos tidos como insolúveis, e tivemos várias oportunidades de ver casos tidos como bastante refratários, casos tidos como impossíveis de serem solucionados, haja vista tudo que se tinha feito para melhorar em nada, e de repente, com uma terapêutica espiritual, as pessoas conseguiram ter uma nova perspectiva de vida. Então, a obsessão pode acontecer nesses casos por cobrança que seja devida a situações de muita agressividade, situações onde criaturas se entrechocaram de maneira grave, e aí a gente vê a sabedoria de Jesus, quando ele dizia: reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás no caminho com ele. Ou quando ele nos exortava a que amássemos nossos inimigos ou a que perdoássemos. Ou seja, se resolvendo todas essas situações na presente existência, naquela existência. Não ficar deixando para outra existência soluções de determinados problemas. Não falamos nem daqueles casos onde há crimes mesmo, crimes bárbaros, situações onde uma pessoa desvia muito o outro da sua trajetória,
porque aquilo ali vai ser sempre uma semeadura de espinhos no futuro. Pessoas estão envolvidas em situações de muita gravidade, interferindo muito na vida de outra pessoa, seja no relacionamento afetivo, na família, nos negócios, seja como for. Quando você sai daquele campo da ética, da moral, quando você sai do campo da correção e você vai navegando por águas turvas, aquilo ali no futuro será certamente uma colheita de muito espinho, de muito sofrimento na vida da pessoa. Tivemos a oportunidade de acompanhar alguns casos que se encaixariam nessa ideia que estamos passando para vocês. E talvez para ilustrar um caso, seria interessante, de uma pessoa, na verdade, que também representaria o caso de outras tantas pessoas, que após bastante tempo sofrendo, sem conseguir êxito em tratamentos, que são tratamentos, diga-se de passagem, bastante recomendados, porque a gente faz esse adendo, que de todo jeito, todas as pessoas que se identificam com esses sintomas devem procurar o tratamento médico e o tratamento psicológico. Porque também há aquelas pessoas que se negam a fazer o tratamento, né? Que não colaboram também para o seu tratamento. Então, a gente está falando de casos onde já há uma refratariedade. Casos de pessoas que já procuraram tratamento, já fizeram de tudo e não, de alguma forma, por algum motivo, não deu certo o tratamento. Mas, de qualquer forma, tem de se fazer tratamento. Se tem sintoma depressivo, tem que ir para o psiquiatra, tem que ir para o psicólogo, e aí tem que fazer todo esse acompanhamento. Porém, aí sim, nos casos onde você já fez tudo isso e há uma desconfiança que haja algo espiritual por trás dos sintomas que o indivíduo apresente, aí não no sentido de excluir o tratamento médico, nem de excluir o acompanhamento psicológico, que são importantíssimos, mas no sentido de complementação dessa terapêutica, aí o indivíduo pode ser avaliado numa casa espírita séria e que tenha pessoas capazes de identificar as influências espirituais que existem de forma concreta para quem sente essas presenças. Vai ser uma coisa concreta para quem tem esse sentido, além dos sentidos comuns, de perceber a influência do espírito na vida daquela pessoa que está sofrendo. Certamente a fluidoterapia, a terapia pelo passe, a evangelioterapia, a própria reunião de desobsessão, tudo isso vai ser fundamental para a vida e pode ser o divisor de águas para a vida de alguém. Então, a gente vai ilustrar com um caso ainda, mas deixa eu só concluir uma coisa aqui, que eu acho importante. A visão espírita, ela é uma visão que alarga muito o horizonte da criatura. Estando você com depressão ou não, quando você compreende que a sua vida não é simplesmente a vida da matéria, quando você compreende que, de uma forma ou de outra, isso aqui é apenas uma passagem que tem como objetivo fazer com que a gente possa evoluir, crescer através das diversas experiências que temos, a vida ela toma um outro sentido. Não precisamos mais brigar tanto por espaço, não precisamos brigar tanto por palcos, ou brigar tanto por coisas tão insignificantes, haja vista a vida verdadeira ser a vida espiritual. Tantos existem aqueles que são muito famosos aqui no planeta Terra e depois ficaram na mendicância no plano espiritual. E vice-versa, aquelas pessoas que trabalham de forma praticamente anônima, servindo a causa crística e que certamente se encontrarão iluminados pela luz que vem da espiritualidade maior quando estiverem no plano espiritual, que é a vida verdadeira. Né?
a nossa vida aqui é apenas uma ilusão, uma mera passagem, onde devemos sim utilizar os recursos e as possibilidades materiais, tendo o entendimento que isso aí tem uma finalidade, que é a finalidade de aprendizagem e de crescimento. Mas não fazer disso tudo aqui que existe a própria finalidade. É apenas um meio. Devemos encarar isso tudo apenas como um meio de evoluirmos. Então, quando temos essa visão, mesmo que passemos por etapas em nossa existência de dificuldade ou até mesmo depressão, que é uma doença que incapacita muito e limita muito, porque a mente, o funcionamento da mente é a coisa mais importante, o bom funcionamento da mente é a coisa mais importante que temos. Você pode estar até com uma limitação física grande, em cima da cama de um hospital, numa cadeira de rodas, seja lá como for. Mas se sua mente estiver legal, você está tranquilo. Mas se a sua mente não estiver legal, e aí a coisa complica. Então, mas quando a gente tem essa visão de que da realidade da vida e da realidade da nossa existência é muito mais do que a vida na matéria, isso nos auxilia bastante para superarmos as dificuldades, entendendo que isso também faz parte do nosso crescimento como ser humano, como ser interexistencial, ou seja, o multiexistencial que somos. Então, para todos aqueles que passam por algum momento como esse, ou que conhecem alguém que também passam por momentos como esse, eu poderia dizer que extrair dessa dor um ensinamento seria uma grande oportunidade de crescimento. Então, para exemplificar o caso, tivemos um caso há um tempo atrás de uma pessoa que a depressão era terrível e que, embora ela tivesse feito vários tratamentos, ela não lograva êxito em ter uma melhora da qualidade de vida. E identificamos um processo de perseguição espiritual muito intenso na vida da jovem. E depois de algum tempo no tratamento no centro, na casa espírita, a pessoa teve uma melhora muito intensa a olhos vistos dela e de todas as pessoas que conviviam com ela. E esse tratamento se processou à base daquilo que é mais simples dentro de uma casa espírita. Nada de extraordinário. A reunião pública, a terapia com fluidoterapia, terapia através do passe espírita, que também é uma coisa bastante simples, e com as reuniões de desobsessão, onde a pessoa, a sua história de vida, a sua história era levada para aquelas pessoas que participavam da reunião, e lá era realizada a conversação com os espíritos que faziam parte do campo mental dela. Ela, como médium ostensiva, desconhecia a mediunidade, que é um fator importantíssimo nesses casos de obsessão espiritual mais séria, levando a sintomas que mimetizam ou que complementam o quadro, se tiver de depressão. E como desconhecimento da mediunidade, em grande parte dos casos, também é imenso, isso faz com que a pessoa não se melhore porque não se entenda, não reconheça os sinais dessa mediunidade que vem e que eclode em forma de doença. Então, à medida que a pessoa foi entendendo, foi estudando e foi percebendo que muitos daqueles sintomas nem seu eram. Aqueles sentimentos, aqueles pensamentos tão tristes, e pensamentos até de suicídio, na verdade, eram dos espíritos que se aproximavam dela e levavam para ela essa sensação. E à medida que foi sendo trabalhado na casa espírita, todos esses fatores, ela foi paulatinamente melhorando. No início, engraçado, porque ela dizia sempre que quando saía do centro, sentia-se muito tranquila, porque tudo que tinha acontecido ali,
o passe, a reunião e tudo aquilo ali fazia um efeito sobre ela, um efeito quase mágico. Ela chegava lá se sentindo mal e saía da reunião se sentindo completamente refeita. Você imagine que questão fluídica, vamos dizer assim, entre aspas, a intoxicação fluídica que ela vivia, né, recebendo aquelas influências todas, e ali através da prática, dessa fluidoterapia e dessa terapia da dialogação com esses espíritos perseguidores e tudo que acontecia, e eram coisas muito simples, coisas que acontecem na grande parte das casas espíritas. Essa ferramenta que é fantástica e que a gente vê mudar a vida de tantas pessoas. A gente está falando de uma coisa que tem várias facetas e uma coisa não exclui a outra. Porque é muito comum também chegar na casa espírita alguém querendo fazer o tratamento espiritual, mas querendo deixar de mão, querendo deixar de lado o tratamento médico, o tratamento farmacológico, o tratamento psicológico, e na verdade a gente não crê que essa seja a melhor das ideias. A melhor das ideias seria o indivíduo fazer um tratamento em 3 vias: tratamento médico, tratamento psicoterápico, tratamento espiritual. Porque aí nos cercamos tanto do que seria, em alguns casos, a causa, seriam as questões de obsessão espiritual, quanto as consequências disso. Porque, às vezes, essas perseguições muito intensas promovem no indivíduo alterações que são alterações orgânicas e que necessitam do ajuste na maquinaria. Então, o melhor resultado, percebemos ao longo de tantos anos, que é a junção de todas essas coisas. Não podemos abrir mão de forma alguma de nenhum dos aspectos. E quando o indivíduo não quer muito aceitar, a gente não acompanha, porque isso seria uma falta de responsabilidade da nossa parte, permitir que uma pessoa dispensasse os outros tratamentos. Sempre perguntam isso a gente e temos sempre o compromisso de sempre reafirmar isso. E talvez seja por isso que tantas pessoas terminam nos procurando nesse trabalho, porque sabem que temos essa ideia de que nós somos, pela própria concepção espírita, espírito, perispírito e matéria. Então, quando estamos encarnados, não podemos querer cuidar somente do aspecto espiritual, mas também do aspecto físico. E serve também para todas as outras áreas relacionadas à saúde do nosso corpo e a integração disso com o cuidado que devemos ter da nossa parte espiritual. Mas, no caso específico da depressão, vemos em muitos casos, realmente, questões obsessivas interligadas. E aí, o que é que nós poderemos fazer para substancialmente contribuirmos para a vida daquelas pessoas que percebemos que existe uma influência espiritual muito intensa dentro do seu quadro? O conhecimento espírita, ele é uma coisa fantástica. E as possibilidades que esse conhecimento espírita nos dá, elas são praticamente ilimitadas. As pessoas que passam por processos muito graves, tem algum familiar que passa por esses processos graves, tem alguns recursos que eu noto que muitas vezes não os utiliza. Um deles seria o recurso da oração. A oração é simplesmente um movimento que você pode fazer. Você, inclusive, está no centro espírita, pode fazer da sua casa. E você pode fazer por uma pessoa até à distância, promovendo na vida dessa pessoa um benefício que é incomensurável. Sendo que não vai ser aquela oração que você vai fazer uma vez na vida por aquela pessoa.
Aí voltamos àquele conceito do imediatismo que nós temos. Ou seja, a gente quer chegar, fazer uma oração para uma pessoa e aquela pessoa mudar a vida dela de uma hora para outra. Não é assim que acontece. Mas se você se dispuser a fazer todos os dias, em horários pré-definidos, uma oração por alguém que você sabe que sofre muito, você vai poder ver, depois de algum tempo, a mudança na vida daquela pessoa. Tem um estudo norte-americano bem interessante, onde a universidade pegou algumas pessoas que faziam oração de forma praticamente profissional, oradores profissionais. E eles selecionaram alguns pacientes que estavam internados para receberem essas orações. Então, um grupo recebia as orações, mas não sabia que estava recebendo as orações. E o outro grupo não recebia as orações. Mas nenhum dos grupos sabia se estava ou não estava recebendo orações. Então, os oradores pegavam o nome daquelas pessoas e faziam as suas preces durante algum tempo. Quando acabou a experiência, foram ver como tinha sido a evolução daquelas pessoas que recebiam e que não recebiam oração. E, pasmem, as que recebiam oração tiveram um resultado na sua saúde física melhor do que aquelas que não recebiam. E elas nem sabiam que estavam recebendo oração. Então, mostra isso que a oração tem um poder absolutamente fantástico, que, inclusive, independe da crença, do acreditar ou não, da pessoa que está recebendo. Então, você que tem um familiar que passa por um problema muito sério de depressão, ou de obsessão espiritual, ou as duas coisas juntas, mas que essa pessoa é aquela pessoa teimosa, que não vai para o centro, que não acredita em nada, que não quer saber, que de alguma forma é refratária à ideia de tratamento mesmo, a ideia de tratamento espiritual, a ideia de fazer alguma coisa nesse sentido. Se você se dispuser a, de forma fervorosa, orar por essa pessoa durante algum tempo, e esse tempo vai ser variável, né, para cada caso, mas você certamente vai observar o resultado na vida dessa pessoa. Então, a oração é um recurso fantástico e que notamos que pouquíssimas pessoas utilizam. E a própria ciência tem resultados de pesquisas que mostram a influência desse campo bioenergético na vida da outra pessoa. No Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele, em vários momentos, ele vai se colocar, vai exemplificar o poder da oração, ele mesmo orando. Né? Em vários momentos, inclusive no momento mais difícil, no momento que ele vai ser preso no horto, e lá ele também estava orando. Então a oração é esse recurso inestimável e que devemos sempre utilizar em favor daquelas pessoas que passam por situações de tanta dificuldade. Acho interessante até que se faça grupos de oração por aquelas pessoas que sofrem mesmo de problemas de ordem mental. Porque entendendo que a mente, a consciência, ela está além da matéria, essa pessoa que sofre por esse conflito, por essa dificuldade de assimilação da ideia da própria existência, esse indivíduo que nós, né? Nós que somos seres que já viemos de outras experiências, e quando aqui chegamos, nos deparamos com situações inesperadas e outras que programamos, mas que na hora H temos dificuldade de aceitar pelas nossas imperfeições ainda, espirituais. Mas tão ruim passar por um momento de sofrimento mental na nossa vida, né? Mas imaginemos como você vive com isso no dia a dia. Porque todos nós vamos passar por algum momento de sofrimento em algum momento. Alguma coisa vai dar errado em algum momento da nossa vida. E todos nós encarnados. Mas algumas pessoas convivem muito diariamente com aqueles problemas. Então, a dificuldade que é. Então, vamos fazer um esforço
para compreender que pessoas que passam por essas dificuldades, elas, na verdade, precisam de muito amor, muita compaixão, muito entendimento, muita oração. Que a gente possa direcionar para todos eles um olhar de muita misericórdia. E se pudermos, em algum momento, e isso eu falo porque, se você não tem nenhum desses sintomas, se você nunca teve isso, você é um privilegiado. Porque a vasta maioria das pessoas já passou por isso em algum momento da vida. Ou se não passou, tem alguma pessoa muito próxima que passou, ou seja familiar, ou seja amigo. Ou já teve que lidar com isso. E de repente não sabia lidar direito, porque para quem não é da área, é meio complicado você lidar com uma pessoa que passa por sofrimento mental, porque ela vai estar vibrando numa faixa que para você vai ser absolutamente incompreensível. Então, por essas pessoas e pela consciência que temos do valor do entendimento espírita na vida de qualquer ser humano, devemos sim dedicarmos com muita reverência e com muito respeito algum tempo nosso, nem que seja na forma de uma prece sincera, pedindo a Jesus pela vida daquela pessoa, porque em muitos casos a pessoa pensa em suicídio. Para quem não sabe, a maior causa de suicídio no mundo é a depressão. Doença extremamente associada, depressão extremamente associada ao suicídio. As tentativas e os suicídios mesmo, que acontecem dentro da evolução de algumas pessoas que sofrem dessa patologia. Então, devemos ter um respeito muito grande. Devemos, na medida do possível, divulgarmos a ideia espírita acerca disso, porque, de alguma forma, dá um esclarecimento para quem sofre e que não entende por que sofre, e que acha que foi escolhida por uma falha ou uma predisposição genética, por exemplo, a sofrer daquilo ali. Mas sendo que quando reconhecemos que além da genética, ou aliás, antes da genética, já somos, já éramos, e que a genética ela foi formatada pelo nosso corpo espiritual, pelo nosso perispírito, pelo nosso modelo organizador da biologia, ou seja, essa forma que montou essa genética, que aí vai os outros passos, as etapas do entendimento da doença. Então, somos nós, artífices do que somos hoje, e que um dia semeamos lá no passado essa história que vivemos hoje, essa história da depressão. Então, ela vem como uma grande professora para a gente, para nos ensinar a termos mais humildade, para reconhecermos as nossas limitações frente às adversidades da vida, às dificuldades que vamos atravessar, mas tudo isso com muita fé e muita confiança no futuro, porque ninguém vai passar todo o tempo da sua existência ou das suas existências amargando esse sentimento de tanta tristeza. Em algum momento, isso vai acabar. Tudo tem uma hora para acabar e para virar. E no momento que expandimos a nossa consciência, entendendo a vida como um movimento permanente de renovação e de aprendizagem, isso aí, esses sintomas vão ficando mais leves e você vai enfrentando-os com mais consciência do que você realmente é. Então, você não é uma pessoa que tem depressão. Você não é um rótulo de uma patologia. Mas você é um ser espiritual que carrega naquele momento, daquela determinada existência, algumas características que se enquadram em alguma classificação de alguma doença. Mas que você precisa de tratamento, que é o tratamento convencional também. Uma coisa não invalida a outra. A necessidade de você fazer todas as coisas que são importantes para o teu melhoramento. E eu costumo dizer até que algumas pessoas se negam a fazer o tratamento médico e psicológico por orgulho.
são tão orgulhosas que preferem colocar sempre as coisas como de causas espirituais, mas para, na verdade, se negarem a fazer um tratamento que também é indicado. É porque se tem orgulho de ter que tomar um remédio, vem com a história de, vou ficar dependente de remédio, eu vou ficar dependente, eu não sou louco para ter que fazer tratamento e tal. Então é orgulho. E é exatamente o orgulho, o sentimento e a característica que vem fazendo com que soframos tanto ao longo das encarnações. Eu diria que se eliminássemos o egoísmo e eliminássemos o orgulho, essas marcas que são tão intensas em nossa ultra personalidade espiritual, se nós eliminássemos isso, certamente eliminaríamos grande parte dos problemas que vemos na humanidade. Porque, infelizmente, não queremos dar o braço a torcer. E, infelizmente, não queremos reconhecer que somos limitados. E, quando não entendemos isso, a tendência é que a gente vá sofrendo e a gente vai internalizando e colocando sobre nós problemas que seriam absolutamente dispensáveis. Então, dentro da perspectiva espiritual, dentro dessa perspectiva de amplificação da consciência ontológica, ou seja, da consciência do que nós somos, do que nós representamos, de qual é o nosso papel na vida, eu diria para todos vocês que estão assistindo aqui essa live do Centro Espírita A Caminho da Verdade, que a depressão, dentro da perspectiva espírita, ela é uma condição que o espírito multimilenar, um espírito que trafegou por vias difíceis em existências pretéritas e que necessitam de reajustes, vem nesse momento se reabilitar perante a sua própria consciência, perante a consciência cósmica, a consciência universal, e nesse choque, nesse movimento, apresenta sintomas que são resultado de tudo isso que vivenciou no passado e que, no momento atual, vai precisar, pelas próprias alterações que esse processo provoca dentro do soma, da nossa estrutura física, vai precisar de acompanhamento médico, sim, de tratamento medicamentoso, farmacológico, sim, de psicoterapia para se entender, se reconhecer, sim, e tratamento espiritual em alguns casos também, e principalmente nos casos que são relacionados a processos de obsessão espiritual e que serão reconhecidos na casa espírita e serão também tratados de forma adequada, fazendo com que tenha uma melhora muito grande da qualidade de vida. Então, eu queria deixar como última mensagem aqui o seguinte: todas as coisas que acontecem na nossa vida, elas têm um porquê, elas têm um sentido de ser. Nada acontece por um acaso. O acaso não existe. Então, se passamos por certas situações em nossa existência, aquilo tem algum recado para nos dar. Que possamos ter a lucidez de vermos todas essas possibilidades, vermos todos esses acontecimentos como motivação para o nosso crescimento e não para a desmotivação nossa. Então, vamos seguir em frente, seguir com Jesus, seguir com muito amor no coração, muita paz. Eu só queria dar um alô aqui para as pessoas que acompanharam a gente aqui, a Simone, o Matheus, Cirlei, o Michel, Nacleides, a Roselânia, a Jeane, a Josileide, Xavier, o Valdemir, o grande amigo de Jaci, o Samuel, o meu amigo João Marcelo Alves, a Rita de Cássia, a Lindomar, a Cássia, deixa eu ver mais, para não esquecer de ninguém dessa vez, a Ivanise e a Glailson. Todos vocês, minha gratidão e espero que a gente tenha podido contribuir de alguma forma
para o entendimento de vocês a respeito dessa condição tão difícil, né, que é a depressão. Então, um beijo grande para todos vocês, desejando muita paz e muito amor na vida de vocês.